Olá, meus amigos, mais uma vez reunidos para o nosso bate-papo semanal, trocar nossas ideias, as nossas informações, buscando conhecimento da nossa doutrina, e que esse conhecimento que nos auxilia tanto em nossa caminhada em busca da nossa elevação moral e espiritual. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Capítulo 4, Pluralidade das Existências. O subitem é a encarnação nos diferentes mundos que nós estamos fazendo. Hoje nós vamos fazer a questão 183. Nós fizemos a 182 semana passada. Hoje é 183. A pergunta é: ao passar de um mundo a outro, o espírito passa por nova infância? A resposta dos espíritos: a infância significa para todos uma transição necessária, mas não é sempre tão ingênua como na Terra. Então, quando nós estamos falando, o espírito passa, nós estamos falando do espírito encarnado, né? Então, essa infância mesmo do espírito na carne, né? Que nós já falamos qual é o sentido dessa infância. Ou seja, o espírito, ele já é um espírito, talvez não, já é um espírito com várias reencarnações, que já tem, né? Já tem suas características de espírito, tanto com relação aos vícios, como com relação às virtudes, mas para uma nova adaptação, ou para esse processo de uma encarnação, né, além do véu do esquecimento, tem o processo da infância, ou seja, um processo de conhecimento, de descobertas, né, nesse mundo, ou seja, justamente por ter esquecido, pelo véu, né, do esquecimento, ou seja, lembrar, né, se adaptar de novo ao mundo, de como, ou seja, é a fala, são as ações, as necessidades, ou seja, assim, e essa infância, né, e esse espírito encarnado, que nós chamamos de alma, em determinado momento ele começa a demonstrar, né, passando a idade, ele já começa a demonstrar as suas características espirituais de vidas passadas, né? Então aí entra aqueles nossos julgamentos, entre aspas, de pessoas boas ou más, de certo ou errado, enfim, né? Nas questões sociais principalmente, né? A gente cobra as pessoas pela questão moral social, porque nós não sabemos do passado do espírito, né? Então, o que a gente cobra é, a posição moral dentro da sociedade, né? Dentro das leis da sociedade. Ou seja, as pessoas não podem andar nu, não podem sair agredindo todo mundo, não pode xingar, não pode isso, não pode aquilo, não pode invadir o quintal do vizinho. Ou seja, são leis morais, mas são leis daqui, da terra, né? São leis dos homens. E aí se adequa e a gente avalia as pessoas através desse caráter, né, de pessoas que não respeitam nem as leis dos homens. Então a gente faz esse julgamento, o que não é correto, mas a gente tem sempre essa análise do outro, e é muito mais fácil ter do outro, óbvio, de como o outro se porta e como o outro se comporta. Então a gente fala, pô, fulano é muito bom, ou fulano é uma pessoa difícil, é muito ruim. Ou seja, mas aí já são as características que o indivíduo traz de vidas passadas, né? Então aquela infância, o bebezinho bobo, ele deixou de existir. E esse bebezinho bobo, ele existe para todos, né? A gente sabe, as crianças são maravilhosas, todas as crianças são maravilhosas, né? Não tem a criança que vai falar assim, não, essa criança é má, essa criança é disso daqui, não. Todas as crianças são ternas, todas as crianças são, né, engraçadas, são queridas e coisa e tal, mas é um processo da infância, né? Aí quando o adulto começa a aparecer as características, aí a gente já muda a avaliação. E aqui diz, inclusive, a infância para todos é necessária, mas nem sempre ela é tão ingênua
como na Terra, porque na Terra nós temos esse tipo de encarnação, essa encarnação de material, encarnação material desse corpo físico que nós temos. Então, em outro plano, onde o espírito talvez não seja tão material, essa infância pode ser mais evoluída, né? Necessariamente não vai ser como aquela criança daqui da Terra, mas uma infância é uma adaptação de um ser mais evoluído, talvez com um espaço de tempo menor do que, né, o da infância aqui na Terra. Uma infância na Terra, ela demora até a pré-adolescência, até 12 anos de idade, né? É um tempo bem legal para que a criança se desenvolva. Em outros planos, de repente, é um tempo menor, né? Porque já é um mundo evoluído, com características evoluídas, e os espíritos são mais evoluídos. Mas passa por infância, que é o processo de adaptação. 184. Pode o espírito escolher o novo mundo em que habitará? A resposta: nem sempre, mas pode pedir e obter, se houver merecimento, porque os mundos são acessíveis aos espíritos apenas segundo o grau de sua elevação. A gente fala, né? Na verdade, nós podemos pedir tudo, né? O espírito pode pedir tudo, nem sempre será atendido. Então, a melhor maneira, e a gente fala, a doutrina prega muito isso dentro do próprio Evangelho, da doutrina espírita, né, de como se portar aqui no planeta, para que você possa ter elementos, digamos, entre aspas, de barganha. Ou seja, se você tiver merecimento pelas tuas ações, pela forma de vida que você passou aqui, claro que você vai poder pedir e, de repente, obter, né, algum benefício com relação a isso, escolhas, né? Falamos isso de habitar em outros mundos, mas também existe a possibilidade de visitar parentes, né? De participar de algumas ações de auxílio diretamente aos entes queridos que ficaram, enfim. Mas isso tudo depende do que se faz para conquistar. Na verdade, né, os benefícios que a espiritualidade nos dá, que a providência nos dá, elas só ocorrem se a gente conquistar, né? Então, é aquela história, né? Você só passa num concurso, só passa no vestibular se você estudar, ou seja, essa é a premiação. Faça o que tem que ser feito e a resposta vai acontecer. É mais ou menos isso. Então, não é só pedir. Inclusive, tem uma passagem do Evangelho, que foi uma palestra que nós fizemos essa semana ainda, que fala, pedi e obtereis. Então, esse pedir, ou buscai, ele não é só o pedir, né? O buscar é ir atrás, fazer acontecer para obter. Porque Deus não criou nada, nenhum ser inútil. Aliás, não existe nada na criação que seja inútil. Todo o elemento da criação, todos os elementos da criação tem, de certa forma, em algum momento, utilidade. E não seria o homem, né, ou os espíritos que seriam inúteis. Ou seja, você pode ser inútil numa determinada ação, deixar de ser útil para alguém, deixar de ser útil para você. Você pode estacionar dentro desse processo de utilidade, que nós estamos aqui para ser útil, mas ninguém é inútil por criação. Deus não criou inutilidades, né? Então é nesse contexto que a gente avalia isso. Então é preciso fazer sim, buscar e obterei. Então fazer o processo aqui bem feito, para que possa chegar lá na espiritualidade. E aí, posso lá naquele mundo lá, bonito, né, colorido, vai falar pode ou não, e se falar não, você vai saber por quê. Porque lá não tem, né? Na espiritualidade não tem como se esconder, né? Aqui a gente esconde os defeitos, lá não. 184A.
Se o espírito nada solicitar, o que determina o mundo em que irá se reencarnar? Ora, nem todos os espíritos solicitam, nem todos os espíritos negociam, nem todos os espíritos pedem, ou seja, né, talvez, teoricamente, a grande maioria deixa as coisas acontecerem, como elas devem acontecer. E como é que elas acontecem quando elas acontecem naturalmente? Através do grau da sua elevação. Então é quase que automático, né? O grau de elevação te conduz ao planeta, o orbe, o sistema que você vai reencarnar. Né? O teu grau, o teu nível de elevação, ou seja, já é da criação. Eu sempre faço uma analogia que não precisa o guarda estar na esquina com a caneta na mão. Você passou o sinal vermelho, ele fotografa, já está. Por quê? Porque faz parte do processo, daquele processo. Ou seja, você tem uma velocidade para passar e se você avançar essa velocidade, você vai ser multado. A vida é mais ou menos assim, né? Então o processo é elevação. Você fez por se elevar e terá automaticamente um novo mundo para viver, para reencarnar. Bem natural, bem simples, né? 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada planeta? O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada planeta? A resposta dos espíritos: não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começaram como a Terra por um estado inferior e ela mesma sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre quando os homens se houverem tornado melhores. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão à atual, como esta sucedeu a outras ainda menos evoluídas. É muito interessante, a resposta é muito clara, mas é muito interessante essa resposta, inclusive esta pergunta também, né? Então, quando falamos em doutrina espírita, falamos em espírito, nós sabemos que os espíritos são criados ignorantes, simples e ignorantes. Ou seja, se todos os espíritos, como nos primeiros tempos, nos primórdios da criação, foram criados ignorantes e simples, se não tivesse havido nenhuma evolução pelo processo da reencarnação, até hoje a reencarnação seria de indivíduos simples e ignorantes. Nós não teríamos evolução tecnológica, nós não teríamos evolução científica. Um homem que vivia em milhares, centenas de milhares de anos atrás, vivia até 40 anos, hoje vive até 100, 100 e pouco, ou seja, dentro do quê? Dentro da perspectiva de que Deus ajuda no processo do progresso, na evolução, na inteligência do espírito. O espírito é inteligente, ou seja, então você passa por aqui, você aprende, quando você reencarnar, você vai continuar dali. Isso a gente fala sempre. Então hoje, as sumidades, as inteligências do ser humano é muito, e as civilizações é bem diferente, apesar de existir assim, ainda o caos, de alguma ignorância e coisa e tal, mas o nível é outro, o nível social da humanidade é outra, Houve um tempo onde os homens eram escravizados, houve um tempo que se resolvia as situações em duelos, houve um tempo que era olho por olho, dente por dente, ou seja, houve um processo de evolução na sociedade, e isso é o progresso, isso é uma lei de Deus, a lei do progresso. Então, todo esse aparato que nós temos hoje de evolução científica, tecnológica, enfim, tudo, isso o homem que criou, mas dentro do processo de criação de Deus. Ou seja, você reencarna, o teu espírito evolui na medida que adquire conhecimento e você vai, nas reencarnações seguintes,
né, você vai estar trazendo mais, trazendo mais, trazendo mais. Tanto é que a medicina hoje nos coloca, não é Deus deu ao homem a inteligência e a assistência para que ele descobrisse remédios que curam doenças, que matavam, né, o que nos fortalece, ou seja, passar de 30, 40 anos de perspectiva de vida para 100, né, 100 como a gente vê muita gente. Mas hoje uma perspectiva de vida normal já seria o dobro, 75 a 80 anos, não é? E isso tudo em questão da evolução da ciência. Evolução da ciência. Claro que tem também outras questões significativas e que são negativas, como a poluição, que é também do homem, né? A própria tecnologia também tem que ser descoberta de alguma forma de livrar o homem disso. Ou seja, essas catástrofes que estão acontecendo por desmatamento, ou por isso, ou por mau cuidado com o planeta, também faz parte do processo do homem. Escuta, nós estamos fazendo errado. E há inteligência para isso, né? O problema é que a ambição hoje ainda é maior. Ainda é maior. O que nós queremos chegar é naquele tempo onde todo mundo vai estar mais puro, mais legal, mais amigo, mais irmão, que é o processo que os Espíritos falaram que vai acontecer com o nosso planeta, né? Essa transição, né, para um planeta melhor. E eu acredito demais, eu quero reencarnar aqui nas outras vezes, lá no futuro, falar assim, poxa, lugar melhor. Eu estava lá naquele lugar que não era tão bom, né? Melhorou bastante. Gente, vamos fazer bem curto para a gente não dar, né? Não ficar muito. Então essas perguntinhas hoje foram muito legais, muito bacanas para a gente, né, raciocinar. Ela tem muita ligação com o Evangelho do Cristo, né, sobre como viver, o que fazer para viver melhor, o que fazer para buscar, né, melhoras em outras moradas, nossas futuras moradas, enfim. O Espiritismo nos dá tanta coisa, é maravilhoso. Que Jesus nos abençoe. Até semana que vem.